Olá pessoal, hoje a gente vai ver as ligações químicas. Estou aproveitando aí as imagens, de um vídeo para ficar mais fácil para a gente. Então, ligação química, é a capacidade dos átomos se ligarem formando as moléculas. E é por meio dessas ligações químicas entre os átomos que se formam os diversos tipos de substâncias. As substâncias são parte da matéria que possuem propriedades físicas e químicas características delas, Composição, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, entre outras características definidas delas e sempre constantes. Então, esses átomos vão se unir, por exemplo, oxigênio e hidrogênio, vão se unir formando moléculas. Essas moléculas unidas entre si também vão formar algum tipo de substância e aí sim formar a matéria. O que é muito importante para as combinações químicas, é a estabilidade causada pela união desses átomos, com 8 elétrons nas suas últimas camadas eletrônicas, que é a camada de valência. Então, essa estabilidade pode ser obtida por meio de doação de elétrons. Um átomo doa elétron para o outro, ou recebe elétron do outro, claro, se um doa, o outro recebe, Então, origina esses tipos de ligações, nesse caso denominada iônica. E tem as outras também, quando compartilham elétrons, um elétron é compartilhado entre dois átomos, por exemplo, essa ligação é chamada de covalente. Então, por que eles vão se ligar, Eles precisam, então, resumidamente, se ligar para ficar mais estável e também para atingir a regra do octeto. E o que seria, novamente, vamos lá, a regra do octeto, o princípio da regra, Um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na sua camada de valência, a última camada de valência, que é a de valência, Com exceção do hidrogênio, que precisa apenas de 2 elétrons, e aí a gente vai ver por quê. E essas ligações, se você perceber, é para atingir a mesma configuração eletrônica, pelo menos ali na última camada da eletrosfera, dos átomos, para ficar igual aos gases nobres. Eles se chamam assim, gases nobres, porque eles não precisam se ligar com ninguém para ficar estáveis. Eles já são, porque eles têm 8 elétrons na última camada. Então, só relembrando lá, a eletrosfera tem essa quantidade imensa aqui, de camadas, são 7, aonde os elétrons podem ficar distribuídos. Nós sabemos como eles ficam distribuídos porque a gente faz ali a distribuição eletrônica, o diagrama de Pauling. Você pode descobrir isso também através da tabela periódica, Que a gente vai ver também depois. Então, vamos lá. A subcamada aqui, S, ela só suporta 2 elétrons. Então, na camada 1, subcamada S, como se fosse aqui diversas subcamadas dentro de uma camada só, ela só suporta 2. Mas, o elemento que parar aqui, ele só tem 2 elétrons mesmo, só tem essa subcamada S. Na segunda camada, nós temos 2 subcamadas. A subcamada chamada de S e a outra de P. A S só suporta 2, sempre 2, tá vendo? E aqui sempre 6, sempre 10 na subcamada D. E sempre 14, o máximo, O máximo. Na camada F, subcamada F. Então, aqui, na camada 2, no total, pode-se ter, então, 8 elétrons. 2 aqui no S e 6 no P. Então, você sabe a quantidade de elétrons que cada elemento químico tem se você fizer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e assim vai nesse movimento aí de cobrinha, E para quem ainda está boiando, como que eu vou saber fazer essa distribuição eletrônica, então? Você tem que pegar o número atômico desse elemento químico que está lá na tabela periódica. O número atômico é o único que está em ordem crescente. E esse número atômico
condiz com o número de prótons que esse elemento tem, consequentemente, o número de elétrons, se ele não tiver, se ele não for um íon. Você vai entender isso nas próximas aulas. Se ele não tiver doado nem recebido elétrons, tá? Aí sim, se ele não tiver doado nem recebido elétrons, não estiver compartilhando também, ele estiver sozinho, ele tem a mesma quantidade de prótons. Então tá lá, número atômico 50, então ele tem o número de prótons 50. Se ele não tiver nem doando nem recebendo, ele tem também 50 elétrons. E aí você vai fazer a distribuição eletrônica até chegar no 50 e vai ver qual é a última camada desse indivíduo. Por exemplo, se eu parar aqui no 4p6, eu tenho só 6 elétrons na última camada? Não. Eu já passei aqui, ó, pelo 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Então, eu já passei pelo 4 antes. Então, eu tenho essa camada aqui, ó. Eu tenho 4 formando 8 elétrons. Eu tenho a última camada, que é a quarta, com 8 elétrons, tá? Eu não passei para a quinta, então eu só tenho até a quarta camada. Eu tenho a 1, 2, 3 e 4, KLMN. Então, aqui, no caso, eu teria 8. Mas você pode ver isso através da tabela periódica, que o número do grupo que o átomo pertence, né, o elemento químico pertence, indica quantos elétrons ele tem na última camada. Então, por exemplo, aqui, ó, 1A, ele tem 1 elétron na última camada, 2A, 2 elétrons na última camada, na camada de valência. Por que a gente fala muito da camada de valência? Porque é mais fácil você pegar a última camada desse átomo para poder mexer nesses elétrons, né? Então, você não vai mexer nos elétrons mais internos, você vai mexer com o que é mais fácil. Então, para fazer essas ligações, você faz as ligações com a última camada, por isso que ela é tão importante. Então, aqui, por exemplo, 8A, temos 8 elétrons na camada de valência. Esses são os gases nobres, né? Então, eles não precisam se ligar com ninguém para ser estável. Eles já são estáveis. E esse é o objetivo de todos os outros, chegar até o 8 na camada de valência, fazendo ligações, doando, recebendo ou compartilhando. Então, aqui, 7A, temos 7 elétrons na última camada. Então, fica o quê? Fica mais fácil esses caras doarem os seus 7 para tentar ficar com 8 na penúltima camada, ou ganhar só mais um elétron para ficar com 8. Então, é mais fácil ganhar um elétron para ficar com 8 nessa última camada e não perder a camada toda para ver se tem 8 na outra, né? Na penúltima. Por exemplo, aqui, 6A, nós temos 6 elétrons na última camada. Então, é mais fácil ele ganhar 2 de algum átomo, ele se ligar com um átomo que doe 2 elétrons para ele e ele fica com 8, fica estável, tá? Mais fácil do que ele doar 6 para tentar ver se na outra camada dele, na camada mais interior, tem 8, tá? Aqui não. Aqui nós temos um elétron na última camada, então é muito mais fácil ele perder esse um elétron e perder essa camada automaticamente, né? E aí, na outra camada que ele tinha, na penúltima camada, ver se ele tem 8 para ficar estável. Não ignorando nunca o diagrama de Pauling, né? Porque ele é mais certo. Temos algumas exceções nessas regras aí que a gente falou só olhando para a tabela periódica. E também vocês vão ter que usar o diagrama de Pauling para diversas outras coisas no ensino médio. Então, resumidamente, a ligação química, o que importa ali é a camada de valência. Então, nós vamos ver, né, os tipos de ligação química. Iônica, quando doa ou recebe, ele vira um íon. Ligação covalente, quando ele compartilha elétrons com outra pessoa, mas ele não dá totalmente, ele fica usando aquele elétron também. A ligação metálica, que é a mais fácil. Então, vamos lá, pessoal. A ligação iônica é realizada entre íons, tá? Eles viram íons
quando eles perdem ou ganham elétrons para fazer essa ligação, no momento dessa ligação. Então, prestem atenção. Os cátions, que têm cargas positivas, esses íons com cargas positivas, chamadas de cátion, eles vão ter uma maior quantidade de carga positiva do que negativa, tá? Então, eles vão perder elétrons. Por isso tem o mais. Por que mais? Mais cargas positivas do que negativas, tá? Isso aí você pode confundir com mais elétrons. Não são mais elétrons. São mais cargas positivas, dando um maisinho ali, do que negativas. E os íons, que são chamados de ânions, que eles eles ganham elétrons. Por isso ficam com com um sinalzinho de menos, pode ser 2 menos, 3 menos, ou apenas o menos, dizendo que ele ganhou 1 elétron, ou que ele ganhou 2 elétrons, aí seria 2 menos ou menos 2, tá? A gente vai ver isso também. Envolve, obviamente, aí já estou falando um tempo, doação e recebimento de elétrons. Ocorre entre metal e ametal, isso você vai ver lá na tabela, tem até às vezes colorido. Ou metal e o hidrogênio. Então é muito comum acontecer o quê? A ligação entre esses metais, né? Metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, porque aqui ele tem um só elétron na última camada, então ele tende a doar. Aqui também ele tem 2 elétrons, então ele tende a doar os 2. E os ametais, que são esses de amarelinho, né, eles têm a maior capacidade assim, de receber, porque eles têm 6 precisando de 2 apenas, né? E aqui com 7 precisando apenas de 1 para alcançar a regra do octeto e se tornar estável, né? Os 2 estáveis. Então, eles se ligando, eles formando uma molécula, eles ficam estáveis. Obviamente não são só esses que fazem, né? Todos esses são metais de transição também. Mas os mais comuns são essas 2 famílias e os ametais aqui de amarelo. Pessoal, muito importante agora nessa imagem que eu separei, né? É que é um exemplo de ligação química. Você percebe que é uma ligação entre o sódio e o bromo. Então, você percebe aqui que a família 1A é a família do sódio, onde ele então tem 1 elétron só na última camada. E o bromo, ele é da família 7A, onde ele tem 7 elétrons na última camada. Percebe então que como ele tem 1 elétron na última camada, a imagem mostra que um xizinho ou uma bolinha pode ser qualquer coisa, tá? Uma bolinha, um xizinho, enfim. E aqui, como ele tem 7 elétrons na última camada, eu distribuo aqui na imagem 2 para cada lado. Só que ele não tem 8, então só tem 7 aqui, eu não coloco o último xizinho. Essa forma de amostragem, de representar as ligações químicas que vão acontecer, é chamada de notação de Lewis, tá? É uma proposta antiga, de 1916, né? É a apresentação da camada de valência simbolizando os elétrons de cada átomo, tá? Escreve-se esse símbolo, uma bolinha, um xizinho, do elemento ao redor desse elemento, né? Como se fossem os elétrons. Apenas os elétrons da camada de valência. E assim, inclusive, fica mais fácil de você perceber, de você visualizar a quantidade de elétrons para fazer a ligação química. Então, pessoal, para fazer esse tipo de ligação, você tem ali, você nota a transferência do elétron, do último elétron do sódio para o bromo. Então, assim, eles ficam conectados, eles fazem ligação iônica, é produzida uma molécula a partir desses 2 átomos unidos. Aqui, ele ficou um íon cátion, porque ele ficou com uma carga positiva, porque ele tem mais prótons do que elétrons. Quantos mais prótons do que elétrons? Só 1. Então, ele poderia botar 1 mais 1, ou apenas um maisinho aqui sem o 1. Se tiver sem número nenhum, a gente já sabe que é um só. E aqui, o bromo ganhou um elétron, então ele tem mais carga negativa
do que positiva. Então, ele virou um íon ânion, tá? Com uma carguinha negativa a mais. E desculpa, pessoal, botei o vídeo para rolar aqui sem querer. Então, eu queria mostrar para vocês aqui essa parte que tá um pouquinho ruim de ver por causa da linha do vídeo, né? Então, a gente sabe aqui que Na o sódio, um maisinho, com Br do bromo, um menusinho. Então, é só você fazer um X, né? E aí você vai ver quantos númerozinhos você teria que colocar aqui embaixo, porque seria quantos sódios e quantos bromos foram necessários para os dois ficarem estáveis, tá? Porque às vezes você vai fazer a notação de Lewis e você percebe que, por exemplo, se o bromo tivesse 6 elétrons e não 7, você precisaria de outro sódio, certo? Então ficaria Na2Br, porque você precisou de 2 sódios para fazer a ligação e todos eles ficarem estáveis. No caso aqui, você fez o xizinho, aqui só tinha um, então aqui só vai ter um também. Aqui no bromo só tinha um, você fez o xizinho. Se tivesse 2 aqui, gente, vocês teriam que botar 2 no Na, tá? Aí ficaria Na2Br. Se tivesse 2 aqui, como se fosse 2 prótons a mais para o sódio, você colocaria na fórmula NaBr2. Vamos lá, vamos a outro exemplo. Nesse caso, é uma ligação entre magnésio e o cloro, mas o magnésio tem 2 para doar, tá? E o cloro só tem 1 para receber. Então, você precisa de outro cloro para fazer a doação desse magnésio. Então, o magnésio, ele perdeu 2 elétrons, um elétron para um cloro, o outro para o outro cloro. E aí, ele ficou com mais 2, ou 2 mais, tanto faz, tá? Porque ele tem mais cargas positivas. Quantas mais cargas positivas? Mais 2. Mas não ganhou, é que ele tem mais 2 do que elétrons, tá? E aqui, cada um com mais um elétron. Vamos lá, fizemos o xizinho aqui no caso, tá? Então, aqui o magnésio era 2 mais, ou mais 2. O cloro era simplesmente 1, porque é 1 para cada, né? Então, é simplesmente 1. Então, você vai fazer o xizinho. Esse 2 vai para lá. Esse 1, que não está aqui, mas você sabe que tem, vai para o magnésio. Para fazer a fórmula dessa ligação, tá? Então, aqui fica Mg1, não precisa botar nunca, não precisa. E o 2, que estava lá em cima do magnésio, você bota aqui. Esse é um jeito mais fácil de pensar nessas coisas, né? Então, essa fórmula é do cloreto de magnésio, tudo bem? As regras para você saber os nomes de cada fórmula, desculpa, vocês vão aprender mais no ensino médio. Por mais que tenha alguns exercícios falando sobre isso, tá? E por hoje a gente fica aqui só na ligação iônica. Nas próximas aulas, as outras ligações. Bons estudos!